Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe. Estamos no jogo rápido das interpretações do livro Enigma dos Sonhos e do canal Joilson de Assis, que fala sobre sonhos, libertação. O nosso canal é um canal especialista em libertação, tá? Muito obrigado por você acessar o nosso canal. Tem um mistério que eu quero falar para vocês e é muito interessante. Uma porcentagem muito significativa das pessoas que sofrem acidentes graves, né, elas tiveram problemas emocionais antes, ou seja, final de um casamento, mudança de um cônjuge, ou seja, mudança de mulher, mudança de homem, fim de um noivado, fim de um namoro, fim de um casamento, ou disputa entre duas mulheres, entre dois homens. Estes fatos antecedem muitos acidentes. E isso me chamou a atenção, onde eu passei muito tempo analisando os casos que chegavam a mim. A maioria dos casos de acidentes são avisados antes. É porque as pessoas não ligam. E às vezes nem se preocupam se realmente vai acontecer ou se não vai, né? E aí acaba acontecendo. Porque o sonho ruim pode ser desviado, né? Mas nessas análises de sonhos e acidentes, percebi que uma porcentagem significativa dos acidentes antecedia a esses acidentes briga com mulher, briga com marido, briga com o homem, briga com a mulher que se vive, e depois vem um acidente grave, né, deixando sequelas ou matando. O que será isso? Por que este acontecimento? Foi o que me chamou a atenção. Então, um acidente pode acontecer por diversos motivos. O cara toma uma, aí vai dirigir, aí tem um acidente ou alguma coisa. Mas não é só acidente de trânsito. Acidente de trabalho, queda de andaimes, acidentes normais no meio da rua, queda, qualquer coisa que conote um acidente. Percebi também que esses acidentes tinham uma característica muito peculiar, ou seja, eles pareciam que foram mandados. Eles vieram diretamente para a pessoa. Até mesmo alguns assaltos, onde depois de uma briga de relacionamento, a pessoa é assaltada e o assaltante não leva nada e leva a sua vida da pessoa ou deixa a pessoa ferida gravemente. Então fiquei a perguntar, por que isso? Né? Será porque quando amamos estamos com a alma aberta? A alma de quem ama está aberta. De repente a pessoa decidiu deixar de amar, mas ela ainda está ligada à pessoa que conviveu algum tempo. Será que está ligado às maldições? Ou seja, a mulher que deixou o homem fica amaldiçoando esse homem e joga praga, como a alma dele ainda está aberta para ela, então pega, né? Seria punição que deixou a ex ou deixou o ex? Por que algumas pessoas aprontam tudo e não acontece nada? E por que algumas pessoas aprontam um pouquinho e acontece tudo? E aí, cheguei à seguinte conclusão. Vamos lá. Vamos direto ao assunto, né? Bem, esses acidentes são todos avisados, né? E avisados às vezes 2 vezes, 3 vezes antes de acontecer. A maioria desses acidentes que acontecem depois de final de relacionamentos vem de praga, né? Ou seja, a pessoa vai se separar da mulher, e a mulher, tomara que o diabo, tomara que o cão, o satanás dos infernos. Em outra porcentagem, temos as macumbas. A mulher né? Me deixou, né? Eu vou falar ali com os espíritos, e os espíritos vão te lascar, e lasca mesmo. A pessoa está com a alma aberta, né? E aveitou no relacionamento, todos têm culpa, e todos estão certos, e todos estão errados, né? Então, geralmente, a pessoa também tem um complexo de culpa, aí nisso está com a alma aberta. A outra questão seria a questão psicológica. A pessoa é tão traumatizada que não teria concentração suficiente, não vai andar aéreo e sofre o acidente. E outros casos seria macumba cruzada, ou seja, a amante quer o cara, a mulher não quer deixar, então a mulher faz a macumba, a amante faz a macumba e cruza. Quando cruza, o cara fica aéreo.
ele fica sem saber o que fazer, ele fica perdido numa mata. E nisso pode ocorrer acidentes como queda na escada, que pensa que é um empurrão, como um tropeço de uma pedra, queda em alguma calçada, atropelamentos, né? Ou seja, porque a pessoa está com a macumba cruzada, a aérea, né? Ela está sendo disputada por duas pessoas, ou dois homens, ou duas mulheres estão disputando essa pessoa. Estão disputando nos espíritos. Então, os espíritos atacam a mente da pessoa e a pessoa fica aéreo. Pois bem, então, esse fato das pessoas sofrerem acidentes depois que acabam relacionamentos é um fato. Né? É um fato. Se você tem sua dúvida, eu faço sua pesquisa. Se acontecer alguma coisa semelhante com você ou com alguém que você conhece, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Eu quero analisar, né, e dar a resposta. Eu não consigo responder todos os comentários, que por dia são mais de 1000 comentários. Então, eu precisaria de 2 dias para responder um dia só. Mas eu olho todos, eu olho e vou aprovando. Então, você pode colocar aqui algum caso semelhante que houve com você. Não somente fim de acidentes, ou seja, choque entre... Às vezes o cara ama e não ama, e a mulher ama e não ama, e fica chocando. Aí, às vezes o camarada inflama, tem apendicite, tem pedra na vesícula, os rins inflamam. O que será isso? Nesse caso aí, pode ser simplesmente a energia, o jogo da energia, né? E a energia fere ele, e a energia dele fere ela, né? Mas a mulher é mais forte do que o homem em termos de energia, né? Então, geralmente o homem é quem sofre esses problemas, mas a mulher também sofre. Então, vamos lá para você entender. Vamos lá. O pastor Joilson percebeu que depois, a maioria dos acidentes ou problemas graves que as pessoas têm vem depois de um choque de relacionamento. Vamos repetir? Vamos lá. O pastor Joilson de Assis percebeu que a maioria dos problemas graves que as pessoas têm, como acidentes, doenças, vem depois de um fim de relacionamento, um choque de relacionamento, uma divisão de relacionamento. Esses problemas acontecem devido a alguns fatores. Primeiro, anote aí, alma aberta. O cara que gosta, ele está com a alma aberta. Mesmo que ele saia da ex, mas a alma dele ainda está aberta e vai fechando devagar. E a ex pode aproveitar essa parte. Como a pessoa está com a alma aberta e tem a questão de praga de ex-marido, ex-mulher, miserável, peste, tu vai sofrer, desgraçado, blá, 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 e há poder nas palavras, né? E desejo mal. Nós temos uma bronca danada. Tem um vídeo nosso no nosso canal do YouTube que é como tratar ex. O brasileiro, tem um problema muito grande com ex, né? Ou seja, ex-patrão, ex-mulher, ex-namorado. Nós não aprendemos a ser ex, né? E queremos ser sempre atual. Quando a pessoa trabalha numa firma há 20 anos, quando sai da firma, sai amaldiçoando Deus, o mundo e a terra, né? Ele não sabe que um dia ele vai sair daquela firma, mas ele também não sabe reconhecer o tempo que passou vivendo do dinheiro e da estrutura da firma. Então, o choque com o ex produz muitas maldições, pragas e também macumba, feitiços, né? As pessoas contratam os espíritos e mandam contra o ex-marido, contra a ex-mulher, e esses espíritos vão e provocam acidentes terríveis. E esses acidentes parece que são mandados. São acidentes assim, o cara vira sozinho, o cara entrou debaixo de uma carreta, fulano entrou debaixo de uma carreta, nem a polícia fica, não, quem tá certo? É a carreta, ele a carreta, não, ele dormiu, não dormiu, tal. Isso é porque ele está encantado, né? Os espíritos vão lá e matam mesmo, né? Quando tem macumba cruzada, ou seja, o cara arruma, principalmente homem, arruma uma mulher, então aquela mulher quer segurar o cara e a ex quer segurar também. Chama-se macumba cruzada. Então, a pessoa fica aéreo. Nesse aéreo, ele provoca acidente, ele cai, no trabalho ele se acidenta, né, porque ele está meio assim, meio grogue, através da macumba cruzada. Bem, a outra parte é questão de concentração, a pessoa não consegue se concentrar, muitos problemas emocionais, né?
muita dúvida, não sabe se sai da ex, se volta para ex, ou se vai para outra, né? E aí por diante. Sabe-se que existem muitos acidentes provocados por espíritos mandados por ex-mulher ou ex-marido. Quando eles não vão lá e matam, dão um tiro, porrada e facada, eles mandam os espíritos. E os espíritos vão. Então, cada um que se proteja. Todo mundo já teve ex-relacionamentos na vida, né? Agora, alguns ex-relacionamentos são muito graves, muito agressivos, e se transformam em acidentes, em doença. E não é somente acidentes, mas doenças inflamatórias, como, citando o nome novamente, pedra na vesícula, pedra nos rins, inflamação nos rins, problemas estomacais no coração, né, e derrame cerebral. Então, o organismo, ele também é afetado por esses problemas. Se você observar direitinho, você vai perceber com uma porcentagem muito significativa. O que é a porcentagem muito significativa, pastor? É uma porcentagem alta. 1% não é significativo, 2% não é significativo, mas a partir de 20%, 30% já é significativo qualquer porcentagem de qualquer coisa. Né? Então, vamos dizer que 30% dos acidentes que as pessoas sofrem teria como base final de relacionamentos. Ou seja, haveria uma disputa de herança, disputa judicial, disputa por filhos, né? E essa disputa gera muita energia no ar, e os espíritos adoram essa energia no ar, né? E aí tem alguém que tem uma ideia, eita, vamos convidar fulano para matar fulano, bora. Aí chama a chucaveira, chama os demônios e manda, e a pessoa está lá lesão, né? Então, se houve o final de relacionamento, que é possível a todas as pessoas, porque todas as pessoas têm ex-namorado, né? Muita gente não tem ex-esposa, né? Porque não casaram 2 vezes, tudo bem. Mas sempre tem um ex-namorado, ex-esposa, ex-simpatizantes. Então, é bom que se protejam. Alguns relacionamentos de ex são, repetindo, extremamente agressivos no mundo espiritual. Provocam milhares de acidentes no mundo. Eu estou falando uma coisa muito séria para você. E para você perceber. Eu não quero que você, de imediato, acredite em mim, não. Eu quero que você faça a sua análise. E veja os acidentes que as pessoas sofreram. E veja o que aconteceu meses antes, 3 meses antes, 1 ano antes. Ele separou da esposa. Aí o carro dele virou na rodovia. Né? Antigamente se achava que o anjo da pessoa fazia isso, ou seja, o cara batia na esposa, arrumava uma quenga, e o anjo da esposa, com raiva, ia lá e virava o carro do cara. Não, isso é possível, né? Isso é possível. Sexualmente pode acontecer isso, por isso que existe o poltergeist, né? Envolve sexo no meio. Mas aí não é nada que possa assim, ter uma base concreta, mas sabendo que a própria energia da pessoa pode fazer isso. Ou seja, a própria energia da mulher pode assassinar o homem. Por isso que existem as viúvas negras. Veja aí no nosso canal, viúvas negras. São mulheres que têm energias desequilibradas e ela mata todos os seus companheiros. Quando ela arruma o primeiro namorado, o namorado morre de facada, o segundo morre de tiro, o terceiro morre no acidente. Tem na Bíblia uma viúva negra, né, que é a mulher de Tobias, era viúva negra, já tinha matado 7 maridos, né? 7. E Tobias era o próximo. Então, esses casos de briga estão aumentando muito, né? A questão de choques, brigar por besteira, por uma janela, pela bicicleta, pelo cachorro. Tem casal que briga pelo cachorro a vida toda. Não, o cachorro é meu, não, o cachorro é teu, não, o cachorro é meu, o cachorro é teu, não, o cachorro não é meu, o cachorro é teu, a herança. Às vezes uma herança reabesta, um carro, e depois pode se comprar, uma coisa simples. Se briga. Essa briga deve ser evitada ao máximo. Já houve casos de eu chegar para o marido e dizer, olha, deixa esse apartamento com ela, é uma oferta para você ficar rico. E você fica bom. E então, quando a briga cessou, ela puxava de um lado, ele puxava do outro. Aí ele abriu e disse, toma, fica com o apartamento. Então ele casou, bem casado, uma mulher maravilhosa e linda, e ela pegou câncer, né? Ou seja, a energia que ela estava segurando voltou para ela mesma. Tomara que seja curada em nome de Jesus
e porque Deus sempre dá a chance a todos que ele procura, né? E Deus quer o bem de todo mundo. Deus não é por um, nem é por outro. Deus é por todos. E essa questão de briga de relacionamentos, fica difícil dizer não brigar, né? É da própria natureza humana. Mas este é um fenômeno que eu quero alertar vocês, né, sobre ex. E principalmente com a idade, né? A idade mais perigosa é entre 30 e 60 anos. Por quê, pastor? Mas isso pode acontecer em qualquer idade. Mas um jovenzinho de 15 anos que acaba o namoro com a menina não é tão forte. Depois, 16, 17, da balada acabou, não é tão forte. Mas aí um homem de 30, 40 anos, ele tem dificuldade de abrir a alma e tem dificuldade de fechar. Então ele arruma uma ex, né? Ou ele tem uma mulher e tem uma amante, de repente ele quer acabar com essa amante, aí a amante diz, nem assim não. Não é desse jeito não. Aí além de jogar praga, pode fazer algum feitiço, né? E aí se revela em acidentes. Eu sei que tem gente que pinta e borda e não acontece nada. Isso é porque eles têm corpo fechado, né? Ou seja, eles têm alguma questão racial, com alguma raça forte, que tem algum pacto. E às vezes não pega. Mas tem outros que pega de vez. Ou seja, homens que eu acompanhei e mulheres também. Alguns ficaram deficientes das pernas, outros ficaram meses na UTI, outros. Tudo isso depois de um relacionamento acabado. É muito, muito mesmo de você. É muito, muito. Tem muitos aspectos para você desconfiar que aquilo não passou de um acidente ou foi uma provocação energética ou espiritual. Não é somente os espíritos que podem fazer mal ao homem, mas a própria energia má do homem pode fazer mal ao próprio homem. Principalmente se você tiver uma ligação. Aquela energia que faz a sua orelha arder, né? Tem um cafezinho? Café da fazenda. Amo esse café. Então, aquela energia que faz a sua orelha arder. Ah, a minha orelha arder, a esquerda está ardendo. Alguém está falando de mal. Ah, a minha orelha direita está ardendo. Alguém está falando de bem. Essa energia chama-se energia interativa. Ela é como se fosse o nosso Bluetooth. Nosso Bluetooth. E esse Bluetooth, quando você ama, faz sexo por algum tempo com uma pessoa, esse Bluetooth, ele fica assim, é como se você vai comer no restaurante, aí pergunta, Chiquinho vai comer no restaurante, ele diz, qual é o Wi-Fi? O Wi-Fi daqui, qual é o Wi-Fi? Aí o cara diz, o Wi-Fi é baixa da égua. Aí ele, basta da égua. Pronto, conectou. Aí toda vez que Chiquinho vier ao restaurante, ele não precisa perguntar mais. Automaticamente o celular vai perceber e vai ligar o Wi-Fi. Dessa mesma forma, é os relacionamentos. As pessoas, elas podem estar ligadas a outras pelo amor ou pelo ódio, pela disputa, né? E vão brigando até o final, até um deles morrerem. E essa briga não é só judicial, não é só física, não é só emocional, mas também é uma briga energética. Ou seja, onde o outro vai desejar e esperar que o mal aconteça. Tomara que fulano se ferre, se fuzile, né? E isso é um pensamento, é um desejo. É um desejo. E ela vai imaginar fulano se lascando. E ele também vai. E tem muitas pessoas ferinas. Isso não tem religião, viu? Não tem religião. Choques emocionais acabam em acidentes. As pessoas, às vezes, pensam que é Deus que está fazendo. Mas não é Deus, é a própria pessoa. Pastor que separa de pastora. Às vezes sofre um acidente o pastor. Mais o homem do que a mulher. Mas a mulher também sofre muito, né? Pastor que briga com a igreja. Eu já vi pastor brigar com a igreja e pegar o carro e o carro virar. Pum, pum. A igreja... porque a igreja amaldiçoou ele, né? O grupo de pessoas. Aí depois a igreja ficou dizendo, é Deus, é Jesus, é Deus, é Jesus. Não, é vocês mesmos. Vocês mesmos fizeram isso. Como Jesus Cristo falou, você pode secar uma flor, você vai dar conta de todas as palavras que você disse.
Para evitar isso aí, pastor, evitar o choque emocional. Ou seja, é melhor você ser antipático, fechado e calado, do que você ser simpático e depois levar na cabeça. Entendeu como é a coisa? Quando Deus mandava os profetas irem para algum lugar, ele pedia para o pessoal nem dar bom dia. Não dê bom dia. Será que Jesus é mal educado? Que Jesus mal educado é esse? O cara, bom dia, profeta. Profeta. Bom, profeta, bom dia. Profeta. Porque Jesus não queria que ele energeticamente interagisse. Né? Às vezes, a gente tem que ser fechado também. E às vezes tem pessoas que é até perigoso dar bom dia. Porque ele pode sugar sua luz, pode ser um vampiro. Né? Então, faça tudo legalizado, dentro da lei, e evite questões. Porque às vezes é bom um acordo supostamente ruim do que uma briga boa, né? Para que brigar? Para que discutir? Se você saiu de um relacionamento, saia e vai viver a tua vida. Não precisa ficar dizendo, ele é um safado, ele é um safado, ele é um cachorro, ele é uma puta, não sei o que lá. Não precisa. Não deu certo, não deu. Peça a Jesus restauração. Agora, como sempre tem pendengas, né? Quando a gente planta uma planta e arranca, sai as raízes e sempre tora uma dentro, nunca sai 100%, sempre tora uma dentro, desde o coentro à árvore. Quando você planta uma planta e deixa ela crescer, e depois você vai arrancar, sai as raízes, mas sempre tora uma dentro. É uma lei, parece, sempre fica uma dentro. Essa que fica dentro incomoda por muito tempo. A saudade, o amor que virou ódio, né? A admiração que virou decepção. Mas é assim mesmo. Você não pode viver em cima disso. Você tem que superar. E esses choques emocionais, né? Se proteja. Se há choque, pastor, não dá. Discussão é briga, então se proteja. Como é que eu devo me proteger, pastor? Ah, sim, aí tem orações, tem votos, né? Tem rituais que podem proteger você dessa energia que deixa as pessoas aleijadas ou matam. Viu? Isso é muito sério, porque isso não é falado, por muitos não é percebido, e outros podem até perceber, mas eles ficam calados na deles. E alguns acham que é Deus. Ou seja, Joana deixou João, e João se lascou, caiu da bicicleta, quebrou o braço, quebrou a perna. Eita! Deus pegou o João. Não, não foi Deus, não. E quem foi? Foi a própria Joana que jogou praga. Foi a própria Joana que disse, Deus vai fazer justiça. Eu vou ver esse cara lá lascado. Né? E tem esses fatores aí que eu falei anteriormente. Se você tiver alguma dúvida, repita a fita. Volta a fita. Deus te abençoe e te ilumine. Se inscreva no nosso canal. É um canal de libertação. Deus te abençoe e te ilumine sempre. Amém? Temos mais informações sobre isto no nosso canal. Visita lá e dá uma olhadinha nos vídeos. Temos muito assunto interessante para você. Concluindo, para você ficar por dentro e fazer sua própria pesquisa. Se você foi vítima disso, eu espero que você coloque aqui nos comentários. Se você viu alguém vítima dessa situação. Isso é uma situação que geralmente as pessoas têm como Deus. Eu já vi, não foi um caso, não. Nem 2, nem 3. Eu vi centenas de casos. Vi e acompanhei de perto, todos estes casos. Seja problema emocional com mulher, problema emocional com homem, problema emocional com algum grupo de pessoas, igreja, né? Pastor briga com a igreja, vira o carro, quase morre. É Deus, eita Jesus, mas não, foi praga. Praga que soltaram. Mas aquele brigou e não virou. Mas aí cada caso é um caso. Esse outro estava com a alma aberta, né? Pastor, o cara mudou de mulher e ele sofreu um acidente, quase morreu, entrou debaixo de uma carreta. Ah, tá certo. Isso tem muito com o mundo espiritual. Eu gostaria muito, não sei porque eu insisto nesse assunto, de ajudar as pessoas não acontecer isto. Né? Porque depois que o dano acontece, aí fica mais difícil. Né? Eu encontrei uma mulher que ela chegou e disse, pastor, a minha filha, fulana de tal, é virgem. Eu digo, ela teve um namorado, mas o namorado não tocou nela, não.
Mas ela gostava muito dele. Eu digo, Mas ele, de repente, arrumou uma outra e foi embora com a outra e deixou minha filha. Então, eu fiz uma reza e ele bateu com a bicicleta dele no carro, quase morreu. Tá vendo? Desgraça, sofra. Quer dizer, é como se fosse um sentimento de vingança, né? Então, essa mulher não era evangélica, né? Mas também tem muita evangélica desse jeito. Muita, muita. Então, por isso acontecem grandes acidentes e problemas com ex-marido, ex-mulher, né? Tanto de saúde, né? E quanto de acidente mesmo, queda no trabalho, alguma coisa. Mas evite isso aí. Se você está em choque, eu oro a Deus para esse choque acabar. Que haja tudo restauração. Mas se não houver, assim, condições de restauração, eu peço a Deus que te proteja, que te ajude e que te livre do mal, tanto você quanto ela. Porque ambos correm riscos, né? A possibilidade do anjo ser vingativo, o anjo da pessoa, não posso dizer que não há. Porque os anjos também tomam partido. Então, se alguém faz mal a alguém, essa pessoa pode sofrer um acidente, o anjo mesmo pode provocar, o anjo da pessoa. E tem a teoria dos dois anjos, né? Já viu aí dois anjos? Veja aí a teoria dos dois anjos, fenômeno espiritual. João de Assis tem fenômeno do corpo assombrado, aí tem a teoria dos dois anjos. É um vídeo de uns 3 anos atrás, mas está bem atualizado. E nessa teoria dos dois anjos, eu falo sobre pessoas que, se você fizer o bem, você, Agora, se você fizer o mal, parece que tem uma coisa no mundo espiritual que vem e se vinga. Se vinga de um jeito que nós não sabemos o que é isso. Sabemos e não sabemos. Seria a teoria dos dois anjos, que a pessoa seria acompanhada por um anjo vingativo e um anjo amoroso, né? Então, sendo afetado, alguém pisando no pé dela, esse anjo toma a briga. São fenômenos raros, mas acontecem muito no mundo, né? Teoria dos dois anjos. Eu conheço pessoas, inclusive elas vieram me visitar depois que assistiram os vídeos e viram que aquilo que eu estava falando era a vida delas. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Muita paz e muita luz no teu caminho. Jesus te abençoe. Se inscreva no nosso canal.